Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Gomes. Está começando mais uma aula de arte hoje. E hoje nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos. Vamos conhecer um pouco do processo de construção das histórias em quadrinhos, saber a origem e conhecer também as primeiras histórias que foram divulgadas, onde as pessoas tiveram acesso a essas primeiras histórias. Vamos então para a nossa tela para conhecer um pouco sobre a história em quadrinho. Você vai prestar atenção porque ao final da nossa aula nós temos uma atividade, então é importante prestar bastante atenção. Vamos começar dizendo, ou aliás, perguntando o que são histórias em quadrinhos. Para aí 30 segundinhos para pensar e nos responda. Então, as histórias em quadrinhos, ela é uma forma que combina ilustrações e textos para contar histórias. E elas podem entreter, informar, provocar reflexões. Então, hoje a gente vai saber mais sobre como essas narrativas visuais surgiram e evoluíram ao longo do tempo. As primeiras características das histórias em quadrinhos normalmente possuem quadros que delimitam a sequência da narrativa, e você pode dar uma olhadinha na imagem aí à sua direita. Incorporam balões de fala que expressam o diálogo entre os personagens, usam técnicas de ilustração que variam conforme o estilo do autor. Você que é um estudante, principalmente das nossas escolas estaduais, já deve ter tido acesso a esse gênero textual que é a história em quadrinhos e sabe um pouco a respeito das suas características. Mas vamos às origens. A primeira história em quadrinho, como a gente conhece hoje, ela foi publicada nos Estados Unidos em 1894. Grave bem essa informação, publicada nos Estados Unidos em 1894. Em uma revista chamada Truth. A autoria é do americano Richard Outcault. Essa HQ, ela narra as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem, ela se comunicava por gírias, numa linguagem bastante coloquial e trazia reflexões sobre a sociedade de consumo e questões raciais e urbanas. Essa é uma característica bem presente nas histórias em quadrinhos, que é de trazer reflexões a respeito de questões sociais, né, da nossa sociedade. Mas a sua origem, né, o comecinho de tudo isso foi lá na pré-história. Os humanos, eles contavam as histórias com imagens. E a tapeçaria de Bayeux, por exemplo, ela narra a conquista da Inglaterra em 70 metros de tecido. É essa que você vê aí à sua esquerda. Mas é muito comum também a gente ainda ver nas igrejas, principalmente nas igrejas católicas, a via sacra, né, que traz o percurso, aí toda a história de Jesus Cristo, do processo de crucificação, nessa trajetória de julgamento e crucificação de Jesus Cristo, através de desenhos feitos de forma sequencial. Essa também, ela faz uma relação com a história em quadrinho. Então essas foram as primeiras que que a gente pode considerar como começo, como as histórias que fizeram parte lá da origem mesmo da história em quadrinho, que é essa sequência de imagens com narrativas. Já lá no século XIX, houve o desenvolvimento das tiras em jornais, que se tornaram populares entre o público. Quadrinhos começaram a ser vistos como uma forma de entretenimento acessível. Personagens icônicos surgiram, estabelecendo os fundamentos do que viria a ser os quadrinhos modernos. Já no século XX, veio a era de ouro das histórias em quadrinhos, trouxe personagens icônicos como Superman e o Batman. Os quadrinhos se tornaram uma parte essencial da cultura popular e o gênero super-herói ganhou destaque e continua a influenciar a indústria até hoje. Então dá para a gente ter aí como algo bem significativo nessa primeira parte, que é, no século XIX, a presença das tirinhas nos jornais, e aí no século XX já veio aí a era do gênero super-herói, que ganhou destaque e continua até hoje. Mas a gente precisa também conhecer os estilos das histórias em quadrinhos.
elas abrangem uma variedade de estilos e gêneros, desde os super-heróis até as tiras cômicas, e cada estilo tem suas próprias características e públicos. E a gente vai explorar alguns desses estilos para você saber a diferença entre cada um deles, tá? Vamos aí observar que a gente precisa aprender essas características, até para você escolher, perceber se a sua produção de história em quadrinho, ela se encaixa em alguma dessas. Por exemplo, os super-heróis, eles focam em personagens com habilidades especiais que lutam contra o crime. Transmitem valores como justiça, coragem e sacrifício. E estabelecem também um universo complexo com tramas interligadas. Eu não preciso nem dar muitas características desse gênero de super-herói, porque vocês conhecem muito bem, até porque as histórias em quadrinhos, muitas delas se tornaram filmes, elas foram distribuídas em outras mídias. Então é possível ter acesso de uma forma mais disponível, né, do que somente na história em quadrinho. As tiras cômicas são os quadrinhos curtos, que geralmente têm um humor leve e acessível, abordam situações do cotidiano de forma engraçada e satírica e são frequentemente publicadas em jornais e revistas. Eu acredito que você talvez tenha pouco acesso ao jornal impresso, até porque são poucos jornais hoje que têm essa versão impressa. Então, talvez não tenha visto com essa frequência ou dessa forma de tira mesmo. Mas no jornal digital, alguns jornais aqui locais têm muitas tiras que você também pode observar a partir de agora, tá bom? Então, essas são as características das histórias em quadrinhos. Tem aí o gênero super-herói e tem as cômicas. Mas nós temos também as novelas gráficas, que é um estilo de história em quadrinho que é mais longo, né, que tem uma história mais complexa, que exploram temas variados, possui uma narrativa mais profunda, estrutura mais elaborada e são frequentemente usadas para contar histórias pessoais e sociais. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês e com certeza tem na sua biblioteca, que é o Diário de Anne Frank e o Alienista, que são histórias contadas em quadrinhos, que você pode acessar, e inclusive é uma linguagem bem interessante para quem é estudante. Então, na sua biblioteca, com toda certeza, tem esse material disponível para acesso. Se não tiver na sua, na outra escola vai ter. Porque eu andei em algumas escolas e eu sei que as bibliotecas elas são bem preenchidas com material com esse gênero em quadrinhos. E no Brasil, as histórias em quadrinhos, elas chegaram em 1905, foi a primeira revista publicada e se chamava Tico Tico. Então, ela foi publicada pelo periódico Malho, idealizada pelo artista Renato de Castro e foi influenciada pela HQ francesa La Semaine. Teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. E é essa imagem aí acima que você consegue ver na sua tela. O gibi ele foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. É porque quando a gente fala em história em quadrinhos, a gente esquece que lá no passado tiveram personagens importantes na história, né? Nessa linguagem que é a história em quadrinhos. Porque a gente, quando fala dessa linguagem, a gente se remete sempre à Turma da Mônica e acha que não existia nada antes da Turma da Mônica. Mas existia sim, né? Outras revistas que publicavam a história em quadrinho. Mas vamos falar da Turma da Mônica, que é a mais conhecida do Brasil, né? Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, a Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. E a revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Em 2008, Ziraldo publicou a Turma da Mônica Jovem para atender a necessidade do público jovem
leitor do gênero. Então, aí à sua esquerda estão essas versões, né? A Turma da Mônica, ainda crianças, e depois a Turma da Mônica jovem. Houveram muitas mudanças. Ziraldo, inclusive, produziu muito material usando a Turma da Mônica e também muito material em quadrinhos para contar diversas histórias, além dessa da Turma da Mônica. Aqui no nosso estado, por exemplo, Maurício de Souza, por exemplo, produziu uma revista, se eu não me engano, foi a revista Chiquinho, que se refere ao Chico Mendes, que conta a história do Chico Mendes em Chapuri até a sua morte em quadrinhos. Não sei se esse material está disponível nas escolas, mas acredito que algumas bibliotecas possuem esse material. Então, é bem interessante. É uma participação, como eu disse antes, da história em quadrinhos em diversas facetas, né, da sociedade. Vamos seguindo, então, para a gente aprender agora o processo de criação de uma HQ. Primeiro, é preciso a gente ter a ideia, né, o roteiro. E aí você vai fazer o desenvolvimento da história, pensar nos personagens, os conflitos e o desfecho. Essa é a parte inicial. Depois, o storyline, que você vai fazer aí o esboço, né, de como vai ser essa história que você vai contar. E vai detalhar no roteiro, tá bom? Então, essa é a primeira etapa da construção da sua história em quadrinho. Agora, você precisa pensar nos personagens e cenários. Primeiro, os traços, a personalidade, o backstory, qual é a história que você vai contar com cada personagem, a criação de cenários, esboços detalhados dos ambientes. Então, essa aí é a segunda etapa da construção da sua história em quadrinho. Aí, nós vamos para a terceira e quarta etapa, que é o esboço e a arte final. Calma aí, que ainda não é o final da nossa aula, tá? É só o esboço e a arte final da sua história em quadrinho. O layout da página vai precisar dividir as cenas em quadrinhos, como você vê na imagem aí à sua direita. Você vai pensar também no planejamento da narrativa para cada página, vai fazer a distribuição da sua história. Aí vamos para a parte que é a parte da arte final. A finalização dos desenhos, o aperfeiçoamento dos traços, você vai precisar voltar nos seus desenhos, vai precisar melhorar as cores, dar uma reforçada na linha, é o aperfeiçoamento dos traços mesmo. E depois os detalhes e texturas, a adição de sombras e profundidade. E tudo isso é extremamente importante para ambientar a sua história, para que ela ajude a contar. Não é só a narrativa ali, só a parte escrita. Precisa o desenho que está na sua história, todas as imagens, as cores que você vai usar, precisam estar dialogando com o que você escreveu na sua história em quadrinho, tá? A etapa 5, cores e letras. A aplicação das cores. A arte dentro de cada quadrinho, ela é uma extensão da narrativa. Então, a escolha de cores, traços e estilo influencia diretamente a atmosfera e o sentimento que a HQ transmite. Os efeitos visuais, né? O design dos balões pode agregar valor estético e emocional, como a inclusão de letras em itálico ou negrito, que refletem a intensidade da fala. E aí eu até trouxe alguns balões aí para vocês usarem como referência, o balão de diálogo, de pensamento, que é essa nuvenzinha. Então, os balões de fala são como a voz do personagem dentro da história em quadrinhos. E cada quadrinho é uma instantânea, que captura um momento específico da trama. E eles variam em formato, tamanho e disposição nas páginas, podendo ser retangulares, quadrados ou até mesmo com formas mais livres. Então, essa aí é uma etapa que é para você preparar a sua história em quadrinho. Agora, depois de feito tudo isso, nós vamos para a etapa final, que é a revisão, a correção dos erros. Então, depois de você fazer isso, vai estar tudo pronto, mas pronto para a publicação digital ou física, a divulgação, marketing e promoção. É nessa etapa que você vai encontrar qual vai ser a sua estratégia para a divulgação do seu material, tá bom?
Ainda que você esteja fazendo uma experiência na escola junto com o seu professor, seja de arte ou de língua portuguesa, você precisa seguir esses passos e pensar que pode ganhar mundo, né? Não ficar pensando só na sala de aula. Não, vou fazer um negocinho aqui bem pouquinho porque, né, é só para eu ganhar a minha nota. Não pensa assim não, pensa como um autor de história em quadrinhos. Tá bom? Feito tudo isso, a gente vai agora para a nossa próxima etapa, que é a nossa atividade. E eu espero que você tenha entendido um pouco sobre histórias em quadrinhos. E a nossa pergunta diz o seguinte: sobre a origem das histórias em quadrinhos, as HQs, é correto afirmar que, letra A, as HQs surgiram no Japão no início do século XXI com os primeiros mangás digitais. Letra B. O formato de HQs, como conhecemos hoje, foi consolidado nos Estados Unidos, no final do século XIX, com tirinhas em jornais. E letra C. As HQs nasceram na França e foram exclusivamente voltadas para o público infantil até a década de 1970. Letra D. O termo história em quadrinhos foi criado no Brasil por Maurício de Souza nos anos 1960. E letra E, o surgimento das HQs está ligado diretamente à invenção da televisão e dos filmes animados. Qual é a resposta correta? Printa aí e marca no seu celular, ou você pode também anotar no seu caderno. A resposta correta, gente, é a letra B. O formato de HQs, como conhecemos hoje, foi consolidado nos Estados Unidos no final do século XIX com tirinhas em jornais. Essa é a resposta correta para a pergunta da nossa atividade de hoje. E para a gente vai resumir aqui de uma forma bem breve, porque o nosso tempo já está acabando, que HQ, que são as histórias em quadrinhos na qual a gente falou na nossa aula, é uma forma rica e diversificada da arte, evoluiu ao longo do tempo. Os quadrinhos, balões de falas e cenários são elementos que juntos criam a narrativa e ambientam a história. Então, as histórias em quadrinhos sofreram muitas mudanças ao longo do tempo. Hoje, a gente tem histórias em quadrinhos no cinema, né? E a gente precisa estar sempre se atualizando, mas também praticando para você conhecer também essa linguagem. A nossa aula de hoje está terminando. Eu agradeço a sua companhia. E a gente se encontra em breve.